1 João capítulo 4, o versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua igreja, na tua casa, para cultuarmos a Ti, adorarmos a Ti e nesse momento ouvirmos a Tua palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, sem dúvida, que saiamos daqui renovados, fortalecidos, porque a Tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz e não volta vazia. Nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações. Essa palavra que aprove a Ti trazer para as nossas vidas nessa noite, que ela vá e dê o fruto, Senhor, que ela vá, ó Deus, e caia em boa terra, caia, ó Deus, em nossos corações, em terra fértil, para que não venhamos apenas ouvir, mas que venhamos ouvir a Tua palavra, guardar a Tua palavra e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Sendo assim, homens e mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. Fala a Tua igreja, Senhor. Conhece o Maurício, toma o teu servo nas tuas mãos. Pai, perdoa os meus pecados, enche-me do teu Espírito Santo, meus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz, a entregar à tua igreja aquilo que queres falar aos nossos corações, que venha nada de mim, mas tudo de ti, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala conosco, dá a revelação em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 4 da primeira carta de João, ele está falando uma diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa noite e Ele direcionou no capítulo 4. E o versículo 1, ele está falando para servos de Deus. Ele está falando para amados irmãos, ele está falando para os leitores não darem crédito a qualquer espírito, mas provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Só aqui já nos traz um alerta. E a pergunta que eu fiz ao ler esse texto, o que ou ao que eu tenho dado crédito? Em que você tem colocado a sua fé? Em que ou quem ou quais escolhas você tem colocado a sua confiança? A Bíblia muito nos fala sobre colocarmos a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Senhor. Tem bênção, tem promessas para aqueles que confiam no Senhor. Você tem o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vêm as lutas, vêm as adversidades, mas você não vai se abalar, você vai chorar, você vai temer, você vai passar pelo processo que todos os homens passam, mas o Senhor dos exércitos está contigo, você não está sozinho. Diz o Salmo 37, o versículo 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E hoje as pessoas estão colocando a fé, estão dando créditos. O que Jesus falou, o que Jesus alertou, o que Paulo alertou, a falsos mestres, a espíritos enganadores, estão seguindo pessoas, estão ouvindo a homens e não a Deus. E ele começa falando sobre o perigo de ser enganado por espíritos mentirosos. Ele está dizendo, não dê crédito a qualquer espírito, prove o espírito, porque tem aqueles que não procedem de Deus. Ele está dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Estava lendo uma passagem que ele pergunta, olha, na Bíblia, sobre qual espírito você está falando? Qual a base? Por isso, para você não ser enganado, você tem que recorrer à palavra de Deus, tem que recorrer os ensinamentos de Jesus, para não ser levado por ventos de doutrina, para lembrar que Paulo ele ensina, ainda que um anjo venha anunciar outro evangelho, ele seja
descartado, seja anátema, seja maldito, porque há um só evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O evangelho, uma vez eu trouxe aqui uma pregação sobre tantas passagens que fala do evangelho de Jesus, e uma das que eu mais gosto, o evangelho é o poder de Deus. Está em Romanos 1,16. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em Cristo Jesus, tem poder para curar, para mudar a história, para a porta se abrir, para o gigante tombar. Tem poder de Deus para vencer exércitos, para você, o pouco que nós temos, Deus multiplicar, para suprir as necessidades. Mas o principal é a salvação. Quando findar a nossa caminhada aqui, quando morrermos, quando voltarmos ao pó, que acontece com todos, fracos, fortes, ricos, pobres, acontece com todos, estaremos com Ele naquele grande dia. Lembra das palavras de Jesus? Jesus, ele traz o mais doce convite: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado. Vinde, benditos, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mais doce convite: achareis descanso para as vossas almas. Em Cristo Jesus nós temos salvação, nós temos vida eterna. Jesus muito falou da vida eterna, por isso ele disse: vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas na nossa caminhada aqui, nós não podemos ter um passo, um caminhar fraco, tropegando, que fica titubeando. Precisamos andar com passos firmes na fé, porque o nosso modo de vida é viver pela fé. Vem as lutas, vem as adversidades, que muitas vezes geram medo, gera dúvida. Quem não passa por isso? Vem o gigante, vem a cova dos leões, vem a fornalha ardente, vem aquelas circunstâncias que você não entende como que aconteceu, o porquê aconteceu, e vem a dúvida, aonde você vai, aquela interrogação gigante seguindo você, vem o medo, vem as adversidades, vem as lutas. Mas você tem que lembrar que você não está sendo enganado, porque você adora, você crê, você busca o Deus verdadeiro, o Deus do impossível. Então, o que nós temos dado crédito? Em quem nós temos colocado a nossa fé, a nossa confiança, o nosso coração? Aquilo que você coloca o seu coração muda toda a sua vida. Por isso que Jesus fala que temos que adorar a Deus, amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, amar a Deus mais do que a si mesmo. Então ele vai falar aqui, muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, o que Jesus ensinou, o que Paulo ensinou, e tem enganado a muitos, e fazem sinais. Hoje as pessoas estão buscando sinais, estão querendo ver para poder crer. Cuidado, você vê desde o Antigo Testamento, Janes e Jambres fazendo também sinais. Quem sabe quem foi Janes e Jambres? Está lá, Faraó, quando Moisés vai até Faraó e começa ali a fazer aquelas... ali a descer o juízo de Deus, a mostrar o poder de Deus para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Eles fizeram, os encantadores fizeram sinais também, mas a partir do terceiro não conseguiram mais fazer. Então precisamos entender para não sermos enganados por falsos profetas, porque diz a Bíblia, Jesus nos ensinou, tem sinal, mas os sinais seguirão aqueles que creem. Não é ver o sinal para você crer. Que nós possamos entender e saber, ter um olhar da fé, saber quando é de Deus ou quando não é. Por isso que ele diz aqui, nisto vocês, versículo 2, reconhecem o Espírito de Deus. Que nós possamos ter sensibilidades e saber quando é ou quando não é o Espírito de Deus, a presença de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do maligno, é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria agora e já está no mundo. O mundo jaz no maligno.
Então aqui João ele dá uma diretriz. Precisamos estar alertas. Nem todo movimento, nem toda circunstância Deus está ali. Precisamos pedir a Deus a direção, a visão espiritual, o discernimento espiritual, porque nem tudo agrada a Deus. E ele não para aqui. Primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa noite: em quem nós temos dado crédito, em quem nós temos colocado a nossa fé, em quem nós temos dobrado os joelhos e falado, orado. Jesus nos ensinou que temos que orar ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. A nossa oração vai direto ao Todo-Poderoso. Jesus orava assim. Nós vemos Jesus orando direto ao Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas antes de falar, Lázaro, sai, vem para fora. Mas Senhor, está há tantos dias, há 4 dias, morto, já está no túmulo, já fede. Antes de Jesus falar, Lázaro, sai para fora, Jesus vai orar. Pai, obrigado, que sempre me ouve. Um dos maiores exemplos de oração ao Pai que nos deixou foi Jesus. Por isso que ele diz aqui, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O meu desejo nessa noite é que você lembre que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo oferece um perigo muito grande. Jesus nos alertou do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai nos alertar que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É necessário vencer o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Crer em Deus, crer em Cristo Jesus. O mundo oferece um perigo terrível. Foi uma das tentações de Jesus. Quando você vai em Mateus capítulo 4, uma das tentações, Jesus foi colocado num lugar muito alto, no alto do pináculo, e foi oferecido o que a ele? Os reinos desse mundo. E tem gente se dobrando, tem gente se entregando por causa das coisas desse mundo. Do que adianta juntar tesouros nesse mundo e não juntar nos céus? Juntar tesouros nesse mundo, aonde traça destrói, aonde ladrão pode roubar. Não é para você deixar os estudos, deixar de ser um bom profissional, não é nada disso, pelo contrário, tem que buscar sim o crescimento profissional, ter os seus planos, ter os seus sonhos, saber administrar os seus recursos, mas não é colocar o amor nisso. Por isso que ele diz aqui, diz o versículo 4, aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Deus, ele quer que você vença o mundo. Deus quer que você vença as ofertas do mundo. Deus, ele quer e ele nos dá condições. Jesus venceu o mundo e nos dá condições de vencer também. Você não vai ser um derrotado. Você não vai viver preso nas amarras desse mundo hostil, desse mundo dominado pelo diabo. Mas você vai viver livre. Diz João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz a palavra de Deus lá em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que você não tenha mais nenhum apego, nenhuma mistura com as coisas desse mundo, para que possa agradar a Deus. Para que possa, Deus ao olhar para nós, porque diz a palavra que Ele do alto e sublime trono olha, contempla todos os moradores da terra. Deus, Ele conhece, Ele sonda o mais profundo, o íntimo, o coração, Ele penetra, Ele conhece os nossos pensamentos. Antes que a nossa palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe, Ele conhece, Ele esquadrinha por completo. De Deus não escondemos nada, porém, que nós possamos agradar a Deus, que nós possamos viver, maior é aquele que está em mim, que nós possamos abrir o coração, abrir a mente e deixar Jesus fazer morada, crer, confessar em Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor. Por isso que ele diz aqui,
Nós somos de Deus. Que você possa ter essa convicção, que nós saímos por essas portas. Eu sou de Deus, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Você é guardado, você é blindado por Deus. Debaixo das suas asas você está seguro. Tem luta, sim, tem adversidade, tem choro, mas você vai colher com alegria, porque nem você não está sozinho. Nós somos de Deus. A Bíblia tem promessas para aqueles que são de Deus, para aqueles que não vêm tomar a forma do mundo, que não vem querer estar ali com um pé no mundo, um pé em Deus, um pé no mundo, um pé nos caminhos de Deus. Não, tem que ser por completo. E isso, entenda, é pessoal. É uma decisão pessoal, não é uma decisão familiar, não é uma decisão que eu possa fazer por você. Nós oramos, nós intercedemos, nós ensinamos como a Bíblia nos ensina, pregamos, mas tem que ser uma decisão pessoal. Quem valida é você, é o Espírito Santo de Deus em você. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus vai ouvir. Por isso que ele vai dizer, quem é de Deus vai ouvir. Você começa e você toma uma decisão na sua vida pessoal. Eu quero ser de Deus, quero ser um discípulo de Cristo, quero ser um servo do Senhor, quero andar nos caminhos do Senhor, não quero viver nos moldes desse mundo, porque o negócio não é bom. Jesus, ele ensina que o caminho que o mundo oferece é largo, mas no final é caminho de morte. Provérbios vai falar que ao homem tem caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Que nós possamos escolher o caminho que Jesus disse, é estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de negar a si mesmo. Jesus ensinou isso. Quer vir após mim? Quer ser de Deus? Quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, dia a dia. E assim, seguindo a Cristo, seguindo as pegadas de Cristo, sendo imitadores de Cristo, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Esse eu decorei assim, um seguindo o outro. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que nós possamos entender que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença, ela é visível. Vereis outra vez essa diferença. E eu creio que você vai tomar esse posicionamento. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Meu passado vai ficar para trás. Eu estou em Cristo. As coisas velhas estão ficando para trás, meus pecados Deus não se lembrará mais, a minha iniquidade será perdoada, e a partir de agora eu quero viver em Deus, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama a Deus e quer viver agradando a Deus. Que Deus pode se agradar ou não de nós, vemos isso na Bíblia. Deus pode se agradar ou não da nossa oferta, vemos isso desde Abel, do nosso testemunho, da nossa fé, tantas outras coisas. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ter essa afirmativa, essa certeza, e não pode ser apenas de lábios, não pode ser apenas de boca, nossos passos têm que estar condizentes com o que falamos. Por isso que Jesus fala, vocês falam, mas o coração está longe de mim. Na sua boca vocês adoram, mas o coração está longe de mim. Deus sonda e olha os corações. Vocês rasgam as vestes, mas vocês não rasgam o coração. Por isso que nós olhamos aqui, versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Preste muita atenção. O segredo para você ser de Deus, para você ser inabalável em Deus, para você estar nos caminhos do Senhor, o segredo é permanecer. Diga assim comigo, permanecer, permanecer, com convicção, permanecer.
Muitos começam, mas desviam. Muitos começam, mas ficam e dão espaço à dúvida. Muitos começam, mas depois vão para a esquerda, para a direita, retrocedem ou ficam parados. Jesus nos ensina a permanecer nele. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Como ramos, temos que estar na videira, permanecer nele. Aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, se alimenta de mim como o ramo está na videira, vai frutificar. Mas aquele que quer ser independente, aquele que quer ser um ramo solto, Jesus fala que vai secar e vai ser lançado no fogo. Por isso que precisamos permanecer. 2 Coríntios 5,17 é aquele que está em Cristo, é nova criatura. E aí sim, se você está, não é apenas uma experiência que você teve, não é apenas um momento na sua vida, é claro, damos o primeiro passo. Você entrega a sua vida a Jesus, você crê, entrega, confessa Jesus como seu Salvador, mas tem que ser dia a dia, tem que estar em Cristo, a cada momento, a cada dia. Não é algo que você apenas fez ontem, não é apenas a experiência que teve ontem, que você esteja nele. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e se você permanece nele, ele vai permanecer em você. Ele vai dizer lá em Crônicas, enquanto você está nele, enquanto você busca ele, enquanto você está na presença dele, ele estará contigo também. Se você não deixa ele, Deus jamais te deixará. Mas se você deixar, ele também te deixará. Diz o versículo 14... E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Eu posso ouvir um glória ao Senhor, um glória a Deus bem forte? Olha o que João está dizendo, o que Jesus disse, o que Paulo disse em tantas cartas. O que está desde o Antigo Testamento apontando para Cristo como um Salvador. O que João escreve em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama de uma maneira tão grande. Pode ser que talvez alguém do seu lado não te ame. Pode ser que talvez um familiar teu não te ame. Pode ser que você tenha uma história de vida dolorida, talvez sofrida, falta de amor ao seu redor, mas quando você olha para o alto, tem um que te ama de uma maneira incondicional. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia. Por isso, creia nele. Basta você crer. Se você crer nele, tem algo que o mundo não pode te dar, tem algo que o diabo tenta tirar, que é a vida eterna. Em Deus, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Por isso é necessário confessar. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E quando nós falamos de confessar, eu lembro das palavras de Jesus, do alerta de Jesus. Jesus, ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, confessarei nos céus. Mas preste atenção, aquele que me negar, eu o negarei. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E tem gente brincando, e tem gente achando que vida cristã é uma vida apenas de regalias, é uma vida apenas de ter as bênçãos. Tem bênção, mas também tem compromisso. Vida cristã também tem responsabilidade. E uma das responsabilidades é você, em toda a sua vida, não negar a Cristo, levar consigo as marcas de Cristo, levar consigo a presença de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Que muitos falam: Senhor, eu sou teu servo, eu sou cristão, sou crente, sou discípulo, como você quiser chamar. Aí esquece o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 42, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mestre, Senhor, tu és o mestre em Israel, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai falar: ama a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu espírito, todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: ama o próximo como a si mesmo. Que nós possamos confessar Jesus como Filho de Deus e assim ter a certeza da salvação. Ele vai permanecer em você, você nele, e essa relação tem que ser vivida, tem que ser desenvolvida. Como diz Oséias, capítulo 4, versículo 6 e o capítulo 6, versículo 3, o povo foi pereceu por falta de entendimento, mas é necessário conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Essa relação com Deus não pode ficar parada. Falamos hoje aqui de manhã, conhecimento de Deus, obediência a Deus, não religiosidade, mas experiências com Deus, ouvir a voz de Deus, ler a sua palavra, orar. Tem que ser acrescido, tem que ser desenvolvido, não pode ficar estagnado. Por isso, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, tem salvação, tem nome escrito no livro da vida do Cordeiro, tem milagre, os sinais vão seguindo aqueles que creem, tem maravilhas, tem libertação, tem porta aberta. E Deus vai permanecer em você, e você vai permanecer em Deus. E para encerrar, versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você quer vencer o mundo, se você quer chegar naquele grande dia, ser colocado à direita, ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai para o reino preparado, creia em Cristo Jesus. Você venceu o mundo. Você não vai se entregar, você não vai se misturar, você não vai ser influenciado pelas coisas que o mundo tem tentado colocar, rotular como normal. Para mim, o normal é a palavra de Deus, são as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Isso vivifica, isso renova, isso fortalece a nossa fé. Vem a luta, vem a dificuldade, Deus está contigo. Vem a escassez, vem ali o momento difícil, mas você vai lembrar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vem a luta, vem o gigante, mas você vai lembrar: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Tu vem a mim com espada, com lança, mas eu sirvo ao Todo-Poderoso, que me ama, que me dá a condição de vencer o mundo. Você é nascido de Deus. Por quê? Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos estar alertas, não dar crédito a qualquer coisa, não mergulhar de cabeça em qualquer coisa, porque muitos fazem até sinais, mas é preciso saber se é de Deus ou se não é de Deus. Muitos vão em determinadas correntes, em determinados caminhos, mas é preciso saber se é a vontade de Deus ou não na sua vida. Que você possa ter essa fé nessa noite renovada, fortalecida para vencer o mundo. E entenda que João capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: todos quantos o receberam, que creem em Cristo Jesus, esses sim recebem o poder de serem filhos de Deus. Todos são criaturas. Mas a Bíblia é muito clara: filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, é somente aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos clamar. A palavra de Deus foi pregada. O que nós temos dado crédito? O que nós temos, ou em que, colocado a nossa fé? É você e Deus agora. Quais os caminhos que você fez até aqui? Só há um caminho, meu irmão.
Jesus ensinou, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ensina que não há outro caminho, não há outra opção. Em João 3,16, ele vai nos ensinar que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande e te ama, você é um valor, nossa alma vale mais que o mundo inteiro. E o plano de Deus se cumpriu e está para todos nós, está para todo mundo, mas é para aqueles que creem. Em João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, deu Jesus Cristo, para se você crer, você não vai perecer, mas você terá a vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado. Olha só quantas promessas para aqueles que creem em Cristo Jesus. Quem crer nele não será condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu te pergunto nessa noite, qual a sua escolha? Qual a sua opção? É você e Deus. Esquece quem está do seu lado, à frente, atrás, esquece os problemas. Você vai colocar nas mãos de Deus. Eu quero orar. Você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra e quer fazer exatamente isso que Jesus ensinou. Declarar, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Através de um gesto, você vai declarar, confessar diante dos homens Jesus como seu Salvador. Você que deseja fazer isso, porque Jesus disse: aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei. Se você está aqui nessa noite e deseja abrir o seu coração para Jesus, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, o gesto, você vai levantar bem alto uma de suas mãos. Deus abençoe sua vida. Bem alto, pode levantar. Deus abençoe sua vida. Não é igreja, não é religião, não é religiosidade, mas é Jesus Cristo. Mais alguém deseja confessar Jesus como seu Salvador? Quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. E você que ouviu também essa palavra, quero orar. Você que às vezes tem ido por caminhos que não agradam a Deus, tem dado crédito às coisas que não agradam a Deus, nós vamos orar também. Quer vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus, ele olha a nossa fé. Jesus mede a nossa fé. Homem de pequena fé, porque duvidaste, disse para Pedro, quando ele afundou nas águas. Que grande fé é essa que Jesus se admirou dela, que disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande como essa. Disse para um romano, um centurião, que acreditou no poder de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a distância. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos essas vidas que levantaram as mãos publicamente, confessando o Senhor como Salvador. Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és a verdade. O Senhor esteja escrevendo o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Que eles venham caminhar, ó Deus, na Tua presença. Que eles venham, ó Deus, Te servir. Que venham, ó Deus, priorizar a Tua presença na vida deles. Que não venham se desviar nunca mais, para que o nome deles não sejam retirados do livro da vida. Porque diz a Tua palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Caminha com eles, Senhor. Abençoa a caminhada. Esteja direcionando, confirmando, fortalecendo.
Também coloco nas tuas mãos, meu Deus, cada vida aqui presente, cada oração. Ó Deus, em Ti nós temos condições de vencer o mundo, vencer as aflições, que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas em Ti o Senhor nos ensina a ter o bom ânimo. Pai, em nome de Jesus, vai derramando em cada vida aqui o bom ânimo, vai declamando aqui, Deus, o renovo, o fortalecimento da fé, para que não venham, Senhor, desistir, desanimar, para que venham provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, ver o Teu poder, ver a Tua mão poderosa estendida sobre essa enfermidade, Deus, sobre esse problema, sobre essa dificuldade. Estende a Tua mão de poder, meu Pai. Opera o milagre, opera maravilhas. Dá o renovo, o fortalecimento. Assim oramos e Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. E aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração.